Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia avassalador na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Um dia abençoado para você, uma quarta-feira profética, uma quarta-feira avassaladora na presença do Altíssimo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com muitas expectativas. Verônica, um beijo para você, minha querida. Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos, Sabrina, Edma, Ceissa, Caroline, Beidir, Paulo, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Marlene, sejam todos bem-vindos, amém? Vocês aceitam um chimarrãozinho? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Essa próxima madrugada nós vamos começar 10 noites, tá? De intercessão, de restauração e libertação na área financeira. Lembrando que dia 31 nós vamos ter o seminário, nós vamos fechar com o seminário. Então nessas 10 próximas madrugadas, presta atenção. Todo dia nós vamos orar quebrando alguma coisa, certo? Então é muito importante, você que quer viver um destravar, vai ser 10 noites, eu nunca fiz isso. Eu já fiz uma masterclass uma vez da área financeira, mas eu nunca trouxe essas 10 noites de oração antes de libertação. Então nós vamos ter 10 noites das 2h45 de libertação e restauração na área financeira. Vai ser sobrenatural. Então começa a campanha, começa essa madrugada agora próxima. Nós vamos quebrar todo tipo de maldição que entrou pelo seu pai, pela sua mãe, seu avô, sua avó. Enfim, maldições que lançaram contra você, palavras que afetou na sua área financeira, na sua área, né, de prosperidade. Então vai ser sobrenatural, ok? O pessoal que é meu aluno da Escola de Libertadores já está dentro. Você que não fez sua inscrição, faça, porque nós já vamos encerrar as vagas, certo? Vai ser sobrenatural, dia 31/8, ok? Então nós vamos ter 8, presta atenção, nós vamos ter 10 noites, tá? Depois eu vou colocar essa oração, certo? Essa oração não fica gravada. Eu vou abrir para todo mundo, quem quiser, mas depois essa oração ela é fechada e vai para a plataforma lá que você ou vai fazer só o seminário, ou você que é meu aluno da escola, você vai ter essas 10 orações para você escutar, reescutar, colocar alguém para escutar, então enfim, tá? Então essa é uma vantagem que você tem aí, certo? Então você já aproveita que vai ser sobrenatural. Apóstola, meu marido pode assistir comigo? Pode sim, desde que vocês assistam em um só aparelho, certo? Porque você vai cadastrar seu e-mail, senão você pode perder o seu link, certo? Sejam todos bem-vindos, Marcelo, Lu, sejam todos bem-vindos, Luz, Edilene, glória a Jesus. E eu tenho uma notícia boa para quem é meu aluno dos Estados Unidos. Eu vou fazer um encontro da Escola de Libertadores nos Estados Unidos, provavelmente final de outubro, começo de novembro, antes do encontro aqui do Brasil, certo? Nós estamos alinhando tudo essa semana. Então você que é meu aluno dos Estados Unidos, provavelmente nós vamos nos ver, certo? Vai ser em Boston, exatamente, vai ser em Boston o encontro. Eu tô fechando lá um local já, certo? Só tô vendo as datas, não posso dizer data ainda porque eu não tenho certo. Verônica, eu vou estar aí, minha querida. E eu quero você no time de frente, hein? Vai ser poderoso. Então eu vou precisar saber depois quem que vai ser os alunos que vão conseguir estar em Boston, porque eu vou levar o diploma de vocês assinado para entregar pessoalmente para vocês, certo? E nós vamos ter 2 dias de culto, um dia de libertação, cura interior e outro culto de avivamento. Então vai ser sobrenatural esse encontro da Escola de Libertadores lá, certo? Que vai acontecer aí final de outubro e começo de novembro. Então, gente, sobre o valor lá
É uma mini conferência, né, que nós vamos fazer. Eu preciso primeiro saber o local, quanto que vai me custar o local, o custo que eu vou ter lá nos Estados Unidos. Então, a hora que eu tiver, fechar tudo certinho, a gente vai, provavelmente a arte, o banner, certo? Já ele vai ser liberado semana que vem, certo? Então, eu tô para fechar essa semana tudo. E semana que vem eu já aviso para vocês começar a se organizar. Você que é meu aluno dos Estados Unidos, você começar a se organizar, tá? Queridos, em Boston vai ser para quem quiser ir pro culto, certo? Vai ter 2 dias de culto. Quem quiser ir, você pode levar quem você quiser, principalmente quem precisa de libertação. No sábado vai ser um sábado de libertação e um domingo de avivamento. Domingo não vamos estender muito porque muita gente precisa voltar para Flórida ou sei lá, do Texas, porque eu tenho gente até no Texas, né? Eu tenho gente em todo que é lugar nos Estados Unidos. Então, eu vou avisar vocês a data certinho. Pode ir quem quiser, certo? No culto, certo? A gente vai ver certinho. E eu vou ter um tempo especial para os alunos, certo? Então, o tempo dos alunos vai ser um pouco antes. Eu vou avisar, né? O tempo que eu vou dar para os meus alunos, para a gente entregar o diploma, para ter um tempo com vocês lá nesse dia. Vai ser sobrenatural, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Tô muito animada, porque parece que vai fluir demais, vai ser sobrenatural. Então a gente vai ter aí 2 dias de libertação por interior e avivamento, né, na América, e eu vou poder estar com os meus alunos da Escola de Libertadores, que é o principal propósito, certo? E já fazer um alinhamento da conferência da Global nos Estados Unidos o ano que vem, que vai ser algo assim avassalador, ok? Vamos orar, gente, para nós começarmos, tá? Vamos orar para nós começarmos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Josué 19, certo? Hoje nós vamos ler Josué 19. Eu tenho uma palavra poderosa para você. Poderosa. Tenho uma palavra poderosa para você. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro, Senhor Deus, a vida de todos que estão aqui agora, Senhor Deus, e declaro, Senhor Deus, um dia sobrenatural, um dia avassalador, Pai, que o Senhor possa nos chacoalhar no dia de hoje, que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, aqui na Tua palavra, que o Senhor venha me usar na palavra que o Senhor trouxe ao meu coração aqui, através do apóstolo Júnior, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos sacudir, Senhor Deus, de forma sobrenatural. Pai, nós entregamos todo o controle dessa live ao Espírito Santo, nós entregamos, Senhor Deus, toda a autoridade em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha me usar, que hoje seja um divisor de águas profundas na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Pai, eu creio que esses próximos 10 noites de oração na madrugada serão 10 noites de libertação, de cura, Senhor Deus, interior na área, Senhor Deus, principalmente de escassez, nessas áreas, Senhor Deus, que travam tanto a vida de uma pessoa. Eu creio, Senhor Deus, que será sobrenatural. Pai, então é no nome e na autoridade de Cristo Jesus que eu quero determinar, Senhor Deus, um dia avassalador, Pai, na Tua doce e maravilhosa presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, abra comigo agora, em nome de Jesus, tá? Em Josué 19, certo? Abra comigo agora em Josué, capítulo 19, certo? Vamos ler Josué 19, que diz assim: a terra entregue a Simeão, esse é o título, tá? Aí começa assim no verso 1. A segunda porção da terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Sebá, Moladá, Azar, Suá, Balá, Azem, Etolade, Betul, Ormã, Ziclag, Bet, Marcabote, Azar, Zuza, Bet, Lebaote, Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluída Ain, Rimon, Éter e Assã, 4 cidades com povoados ao redor, e também os povoados vizinhos de Balat-ber, e também conhecida como Ramá e Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da
herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegava até Dabesete e seguindo para o ribeiro junto a Jequineal. Na direção oposta, na divisa que se estendia para o leste desde Saride até o limite de Quislot Tabor e dali para Daberate, subindo até Jávia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Et-Cazim e Rimote, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passa por Enatom e termina no vale de Ifta. Além das cidades mencionadas ali estavam Catate, Nalau, Siron, Idala e Belém, 12 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades e povoados ao redor. A terra entregue a Isacar, a quarta porção de terra, foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Isacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulute, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Elbis, Remete, Enganaim, Adá, Bet-Peses, e a divisa também chegava a Tabor, Zazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. 16 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Isacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Asser. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alamaleque, Amade, Missal. A divisa oeste chegava até Carmelo, Sion, Libnate. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet-Dagon. Se estendia até Zebulon, no vale de Iftael, e para o norte até Bet-Emeleque e Neiel. Dali prosseguia para Cabu, ao norte Abdon, Reob e Amon, e Canaã, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá, a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib e Afeque e Reob, 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Naftali, que é outra tribo. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começa em Elefe, ao carvalho de Zanim, passava por Adamim, Negueb, Jabinel, até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Azinote, Tambor e ia para Ucuque. Chegava a divisa de Zebulon ao sul da divisa de Asser, oeste ao Rio Jordão, a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Recate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Azor, Iron, Migal, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades com os povoados. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali inclui essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Dan.
A 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado com sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Etaol, Irsemes, Zaalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tima, Ecrom, Eteque, Gibeton, Balate, Jeude, Beni, Beraque, Jate, Rimon, Merjacon, Racon e o território de frente a Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lesem. Eles tomaram e massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem ao seu antepassado. A terra entregue a Josué. Depois de todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a José uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel por sorteio na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló. Assim concluíram a distribuição de terra. Amém? Então vamos lá, fica para casa o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25 e amanhã, 23, 24, Juízes 1 e amanhã Juízes 2, certo? Juízes capítulo 2, ok? Hoje eu quero trazer uma palavra de confronto para você, certo? Uma palavra de muito confronto para você. Então abra comigo Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. E eu quero dar o título nessa palavra que é comece. O poder de começar, o poder de dar o primeiro passo, certo? Então, eu quero trazer hoje uma palavra sobre a ousadia de começar, certo? E eu quero desconstruir hoje aqui para você, talvez muitos bloqueios, objeções que você construiu para você mesmo não começar, ok? Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar, certo? Olha, Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só esse aqui, confia, Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem estabelecidos. Vamos de novo, Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem estabelecidos. Amém? Outro, para fortalecer o seu coração, Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortaleço e o ajudo, eu sustento com a minha mão direita vitoriosa. E por que você não começou ainda, certo? E eu quero hoje quebrar todas as objeções que talvez você ou o diabo construiu na sua vida. Talvez você pelo entorno que você vive, pelo meio pelo qual você foi criado, talvez sua escolaridade, sua família, certo? Ou talvez até mesmo o diabo, ele coloca sobre nós, né, um jugo de, às vezes, limitação. Então a palavra hoje é apenas comece, certo? E o nosso maior problema de começar qualquer coisa é querer começar grande, é querer começar já sabendo tudo. E queridos, isso é uma mania de perfeccionismo, é uma mania talvez de grandeza que é instalado dentro de nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que Deus, eu vou dar esse exemplo aqui para você porque foi algo que eu vivi. Deus pediu para mim fazer um canal no YouTube. E eu queria começar com a melhor câmera, eu queria ter um estúdio, era ou não era, amor? Eu queria tudo do melhor, eu queria, enfim, e não é assim. E se você às vezes for esperar você ter isso, aquilo, você nunca vai começar algo. Mas comece com aquilo que você tem. Enfim, na época eu nem entendia de câmera, compramos uma GoPro e eu nunca usei essa GoPro. Eu acabei usando o meu celular, um iPhone, para gravar.
Então é exatamente isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos começar. E com o tempo nós vamos nos aperfeiçoar. E talvez Deus está te chamando para começar um ministério, Deus está te chamando para começar uma empresa, Deus está te chamando para começar alguma coisa na sua vida. Só que você está todo o tempo assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ser capacitado naquilo, eu preciso ter isso, ter aquilo outro, nananana. Queridos, não funciona dessa forma. A gente precisa aprender a começar com o que tem, a começar do jeito que... Então, enfim, por exemplo, eu não vou fazer... por exemplo, talvez você fale assim, eu não vou lá ministrar nessa igreja porque eu preciso ter mais conhecimento. Mas às vezes o que você tem é o que a igreja precisa. O conhecimento que você tem é o suficiente. O que você tem para você, às vezes está no mais ou menos, mas para aquele local é muito. E é isso que eu peguei de chave para mim. Às vezes eu me coloco em barras de muita excelência, de querer ser... tá muito aperfeiçoada, e às vezes eu já carrego a excelência, eu já carrego muito para muitas pessoas, e às vezes eu tô achando que é pouco, porque eu estou medindo dentro de mim, da minha visão, na minha expectativa, amém? Então, queridos, eu quero hoje que você, eu quero hoje que você entenda, apenas comece apresentando isso para Deus, e comece com o que você tem. Então eu lembro que quando Deus pediu para mim começar o ministério, eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Ele vai fazer na área da sua casa, com as cadeiras que você tem. Então eu peguei ali as cadeiras de fio da minha casa, as cadeiras da mesa, e eu comecei uma célula com o que eu tinha, e conforme foi crescendo, eu fui comprando mais cadeiras, as coisas foram crescendo, aí eu tive que mudar de casa. Então as coisas, elas seguem um formato natural de crescimento, mas nós às vezes somos tão agoniados, tão ansiosos, que a gente já quer começar dinossauro, queridos. É muito ruim querer começar grande as coisas. Quando a gente já alcançou um patamar de grandeza, por exemplo, talvez sua célula cresceu muito, lógico, aí você mudou de cidade, aí você já tem noção do que você vai precisar, e talvez você comece diferente ali. Mas o que eu quero dizer aqui para você? Apenas comece. Olha, Deus me deu uma visão que eu vou ter uma loja de roupa feminina, mas você está esperando ter 20, 30 mil para você começar essa loja. Enquanto com R$1.000 você pode começar a vender de casa em casa, você pode comprar ali um pouco e vendendo e fazendo, e já ir criando agilidade, já ir entendendo como funciona uma venda. É exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Muitas vezes as pessoas já têm projetos assinados no céu, Deus já abençoou, mas você está ainda estagnado, bloqueado. Como começar? Como que eu vou fazer isso? Que jeito, queridos? Quando nós estamos no campo que Deus nos determinou, predestinou, pode ser na área profissional, na área intelectual, na área, qualquer área. Quando a gente está ali fazendo já, ainda que num nível pequeno, a gente vai começando a entender a dinâmica. E o maior erro das pessoas é querer começar coisas grandes sem entender a dinâmica. E Deus, ele tem um processo muito lindo de fazer conosco, e eu só entendi isso muito tempo depois. Como que você faz um super investimento sem entender a dinâmica desse negócio? Deus, ele é tão cauteloso que ele prefere começar com você em algo pequeno para fazer você ir crescendo na dinâmica, na expertise, na esperteza, para que quando você tiver essa empresa grande, você não corra o prejuízo de perder ela por não ter dinâmica, por não entender aquele negócio. Então, queridos, é muito mais vantajoso nós começarmos qualquer coisa pequenos, certo? Queridos, quem gravou o versículo, eu falei Josué 9, certo? Para vocês. Falei Filipenses 4:13, falei Provérbios 16:3 e falei Isaías 41:10, certo? Então, presta atenção aqui. Então, Deus, ele é tão bom conosco. Imagina se você começa um ministério com 100 pessoas. Você não tem equipe, você não tem líder, é você sozinho, você vai ter um desgaste muito grande. Mas quando você começa um ministério com 5, 7 pessoas, Deus te dá tempo para você levantar outras pessoas, para te ajudar mais ali na frente, para aliviar o teu fardo, certo? Então, queridos, nós temos, na verdade, que evitar querer começar grande. A gente precisa aprender a começar pequenininho, qualquer coisa, certo? E nós precisamos aprender a honrar Deus nas pequenas coisas. Como que você quer ser grande sem aprender a primeiro como funciona o mecanismo daquilo que Deus quer te dar?
Então vamos supor, se Deus falou que você vai ser um grande empresário, mas antes de ser um grande empresário, você tem que ser um pequeno empresário. Você tem que ser, antes de ser um pequeno empresário, você tem que ser um empresário amador. Talvez alguém que vende de casa em casa, talvez alguém que vai estar ali. É exatamente isso para você aprender como que vende, como que faz. Na nossa Masterclass, no seminário agora, eu vou falar muito sobre venda, sobre estratégia, como que você consegue fazer, né, multiplicar as coisas. Então, você que não fez sua inscrição, faça, que já tá acabando as vagas, certo? Que vai ser dia 31 agora de agosto. Vai ser sobrenatural, tá bom? Então, queridos, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. E Deus, ele tem sempre um novo nível de alcance. Deus tem sempre um novo nível de crescimento. Mas para novos níveis, às vezes nós precisamos gastar ou investir ou ter um relacionamento com alguém, por exemplo, um novo network. Eu estou para trazer um tempo novo de crescimento naquilo que eu faço, que é meus cursos, minhas masterclass. E eu vou precisar me conectar com uma pessoa muito grande e relevante hoje no Brasil para ele trazer uma nova estrutura para mim. Eu vou gastar um dinheiro muito grande para ter uma mentoria de uma grande pessoa hoje que é da área do marketing para mim poder ter esse novo acesso a conhecimento. Então, queridos, a gente só vai crescendo e escalando conforme a gente vai se dedicando. Mas se você ficar a vida toda, certo? Pensando que tem que começar grande, isso não funciona. Eu comecei bem pequenininho, tudo. Meus cursos, o ministério. Meu ministério eu comecei com 7 pessoas na minha área em 2018. Então, se hoje, queridos, hoje nós crescemos desse tanto, eu falo para você, foi porque o que eu aceitei, né, da parte do Senhor, começar naquele formato, com o que eu tinha, começar daquele jeito. E eu comecei pequenininho, numa área da minha casa, no anonimato, não tinha rede social. Depois de uns 2, 3 anos que o Senhor começou a dizer assim para mim, abre um canal, e aí eu comecei a fazer um canal. Exatamente assim que eu fui crescendo. Às vezes as pessoas falam, mas foi do dia pra noite, queridos. Do dia pra noite, às vezes levou 7, levou 10, levou 5 anos. Aí você fala, nossa, apóstolo, mas vai ser tempo demais. Mas se você não começar hoje, você já tá atrasado. Porque o negócio é você começar aquilo que Deus está queimando no seu coração. Então, se eu não tivesse, queridos, começado, tá? Se eu não tivesse começado lá atrás, em 2018, eu não estava vivendo e colhendo o que eu estou colhendo hoje, ministerialmente, profissionalmente, intelectualmente, em sabedoria, em conhecimento. Então, a gente tem que aprender que talvez a gente vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem colher fruto. Mas, querido, o maior fruto é o conhecimento que você adquire naquilo ali. Queridos, às vezes, você vai trabalhar numa fábrica, escuta o que eu vou falar, e você não vai ganhar tão bem. Mas às vezes Deus já te deu no coração que um dia você vai ter uma fábrica daquela ali. Se você fica ali 2 anos e aprende como funciona aquela fábrica, o que precisa, o que não precisa, você ganhou mais que uma mentoria. Você aprendeu o mecanismo de algo. É isso que eu quero trazer hoje para a vida de vocês. Às vezes você fala, eu não quero ficar servindo um apóstolo, um pastor, um líder, mas às vezes de você andar com ele, você aprende. A Nani, ela anda muito comigo, a Nani entende todo o mecanismo do meu ministério, hoje particular, e o Ministério Global Fire. E a Nani aprendeu muita coisa comigo. Talvez tudo que ela saiba hoje fazer, ela aprendeu comigo. Mas ela aprendeu o quê? Servindo, me ajudando. Então, queridos, para um dia talvez ela ter o dela e fazer só o dela e não trabalhar mais comigo e viver só fazendo as coisas dela e ter pessoas trabalhando para ela. Então, queridos, e outra, muitos dos meus líderes hoje aprenderam comigo fazer muitas coisas, né? Igual, muitos hoje já estão dando masterclass, já estão fazendo, porque aprenderam comigo, eu ensinei, foram vendo como eu fazia. Então, exatamente isso. Tá? Exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes nós precisamos modelar alguém, ver como que essa pessoa faz, para um dia Deus nos dar a capacidade de fazer também. Então, gente, exatamente isso. E muitos de vocês aqui, também, o Júnior estava me contando hoje 2 testemunhos de pessoas que através da conferência começaram a fazer algumas atitudes e começaram a alcançar muitos lugares no reino, expandir o reino de Deus, certo? Então, meus queridos, exatamente o que eu quero trazer para você hoje. Para de ficar dando desculpa, comece. E eu vou falar uma coisa para você. O problema da gente é que a gente é uma geração mimada e birrenta que no primeiro fracasso desiste e fala, eu não quero mais isso. Olha, se eu tivesse feito isso, escuta o que eu tô falando para você.
eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. Porque antes de acertar, eu errei, eu fracassei, não deu certo, tomei prejuízo em muitas coisas. Mas eu falei, não, eu vou fazer de novo, eu vou fazer agora diferente. Não, eu vou mudar a estratégia. E queridos, a pessoa que enriquece, a pessoa que prospera, a pessoa que fica inteligente, a pessoa que fica visionária, a pessoa que tem um ministério de relevância no Brasil, é aquela que fracassou várias vezes, mas não desistiu de fazer dar certo. Uma hora dá certo que vai dar certo pelos anos que você fracassou, pelos anos que você tentou, certo? Então, gente, exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Vou contar aqui algo para você. Meu primeiro lançamento que eu fiz de curso, eu tomei um pau, tomei um prejuízo grandíssimo, que talvez minha família, meu marido, de certo, falou assim, ixi, né, por que tá mexendo com isso? É médica, né, tem que viver a área dela, né? Talvez muita gente pensou isso, mas daqui 6 meses eu queria fazer de novo, e eu queria tentar de novo, e eu queria insistir de novo, até que foi dando certo. Uma hora começou a dar lucro, uma hora começou a fazer sentido, mas o primeiro que eu fiz, eu investi muito e tive um prejuízo muito grande, porque eu contratei muita gente profissional, e o profissionalismo dessas pessoas trouxe uma performance, mas não trouxe, porque eu não entendia como acontecia. Então, às vezes, nós precisamos errar, a gente precisa fracassar para entender como as coisas funcionam, certo? Então, gente, isso é na área espiritual, isso é na área financeira, isso é na área intelectual, na área familiar. Nós precisamos apenas começar. Deus, ele já assinou projetos, ele já assinou vitórias de vocês aqui. Mas aí você fica, ai não, eu preciso disso para começar. Ai não, eu para mim começar um ministério eu tenho que saber demais. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu falo até hoje, eu não sei de tudo. Eu não sou a dona da verdade. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Eu não sou a pessoa do Espírito Santo. E muitas coisas eu tenho aprendido na jornada. Às vezes eu não sei algo, eu vou lá e estudo e eu acabo aprendendo. E nós precisamos aprender a ser humildes em falar, olha, eu não sei isso, mas eu vou ver, eu vou estudar. Então, queridos, muita coisa eu aprendi no decorrer do meu ministério. Eu não comecei o ministério sabendo tudo, certo? Eu me tornei expert em libertação, batalha espiritual e cura interior no processo do meu ministério, você quer saber? Eu antes tinha cursos, tinha tudo, mas eu fui me aprofundar quando eu comecei a fazer as libertações e eu comecei a estudar. Então, é exatamente isso. Só que quando você estuda, você foca, você começa a ficar bom naquilo e a entender, certo? Então, gente, apenas comece. Então, se Deus falou que você vai evangelizar, que você vai conquistar, então, olha só, o caminho é igual nós oramos hoje na madrugada. Profetizei na sua vida. Só que eu também profetizei você ter atitude. Então, gente, quando Deus começou a profetizar na minha vida que eu ia pregar, que eu ia para a nação, que eu ia isso e aquilo, eu não sabia pregar, eu não tinha lido a Bíblia ainda, e eu não tinha um monte de coisas que combinavam com o requisito pelo qual Deus falou que eu chegaria. Então, o que eu entendi? Peraí, se Deus vai fazer tudo isso comigo, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso ter uma vida consagrada, porque senão eu não vou conseguir viver isso daí. Eu não vou ter conhecimento para pregar a Bíblia. Eu não vou ter inspiração do Espírito Santo para ministrar. Então, queridos, não adianta só você ter uma palavra. Você tem que trabalhar em prol. Deus, ele vai fazer a parte dele, já está até pronta. E você precisa fazer a sua. Então, eu coloquei o quê? Sebo nas canelas e falei assim, quer saber? Eu vou estudar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou jejuar. Porque se ele falou que ele vai fazer, eu tenho certeza que ele vai. Mas eu tenho que me capacitar. E o maior erro hoje desse povo cristão é espiritualizar isso. Gente, vocês ficam espiritualizando tudo, achando que Deus vem com raio e enche você de conhecimento. Não, queridos. Isso aí você tem que buscar. Deus facilita você aprender, Deus facilita você entender as coisas, certo? Mas você tem que dar o passo, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma masterclass, você tem que se conectar com uma pessoa, talvez você tem que pagar uma mentoria lá de 30 mil para se conectar com uma pessoa grande, para você ter um novo nível de conhecimento, e talvez você só vai ter esse nível quando você pagar, sentar com uma pessoa que já está às vezes 10, 15, 20 anos na sua frente, fala, olha, o processo é assim, o processo é assado. Então, queridos, o conhecimento às vezes ele nos custa dinheiro, nos custa tempo de dedicação. E às vezes por exemplo, vou dar aqui uma chave para você. Às vezes você tem sua empresa, ela tá num nível, mas tem um grande mentor no Brasil que te ajuda a alavancar a sua empresa. Mas aí, às vezes, para você sentar com essa pessoa e ele te dar uma instrução do que você precisa fazer, custa 5, 10 mil. E você não está disposto a pagar porque você é escasso, você acha que isso é muito dinheiro.
Mas muito dinheiro é você passar mais 10 anos tentando fazer aquilo que o cara vai lá, ou a mulher, né, empresária, vai lá te dar em uma semana, ou e ali em 2, 3 horas, e aí pronto, virou a chave. Então tem lugares, tem pessoas, tem conhecimento que vira a chave da nossa vida. E nós precisamos, queridos, a estar disposto a pagar o preço. Igual eu já falei para vocês, eu tenho o conhecimento que eu tenho, mas eu sempre paguei mentorias caras para conversar com alguém e falar, olha, eu tenho dúvida nessa área, o que você que tem experiência pode me dizer? E a pessoa fala, olha, isso. E eu pagar uma mentoria ali para ter um novo conhecimento, pagar conferências em lugares, cursos, imersões. Então, queridos, tudo é um investimento de tempo. E às vezes eu falo, às vezes você tem um conteúdo gratuito, mas você tem que ter o tempo de sentar ali e isso tá te custando. O seu tempo é a maior moeda que você tem na sua vida, não é dinheiro. Queridos, tempo, ele é irrecuperável. O ontem, ele não volta jamais. Então, se você não aproveitou ontem bem aproveitado, você perdeu. Você perdeu demais, certo? Exatamente, Nascimento, network. Então, às vezes, para você dar o próximo nível, você tem que acessar pessoas, você tem que investir o tempo, você tem que aprender a estar aberto, certo? Tirar, às vezes, a escassez. Então, essas 10 noites que nós vamos começar aí, batalha espiritual na madrugada, tá? Tá aberto para todo mundo, até para quem não vai fazer o seminário, mas nós vamos quebrar cada dia a escassez, nós vamos quebrar maldições, todo dia nós vamos pegar uma área da área financeira, certo? Na prosperidade, nós vamos todo dia quebrar, no nome de Jesus, expulsando demônios, quebrando travas, vai ser sobrenatural. Serão 10 noites e a última noite vai coincidir com o dia do seminário, então vai ser sobrenatural. Então, meus queridos, eu quero que vocês hoje entendam, nós precisamos apenas começar. E o começar é doído, porque a gente começa cheio de incertezas. Ai, será que isso aqui vai dar certo? Queridos, essa não é a pergunta. Esquece o vai dar certo, que as pessoas vão achar, porque esse é as coisas que a gente fica. Olha, meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Ai, meu Deus, será que eu não tô perdendo meu tempo? Gente, não tá perdendo seu tempo. Uma hora as coisas têm que dar certo, mas para isso a gente precisa entender a dinâmica. E uma coisa que eu aprendi como empresária, né? Hoje a gente é empresária no ramo do marketing. A gente vende cursos, a gente vende imersões, a gente vende a escola. Então a gente hoje, eu e meu esposo, a gente tem investimentos em bolsa de valores, mas a gente hoje, nós somos empresários dentro do marketing. Certo? Nós temos a nossa empresa no marketing digital. E o que eu aprendi é aprender a dinâmica. E para aprender a dinâmica, custa tempo e fracasso. Certo? Então, a gente precisa observar o que não deu certo e o que deu certo. O que não deu certo você não faz mais, mas o que deu certo você replica. Isso no marketing, isso no empresarial, isso na área espiritual. Nós precisamos aprender a começar qualquer coisa, certo? Então vamos supor, você fez uma célula na sua casa, só tá vindo 7, 10 pessoas, já deu certo. Queridos, uma alma vale mais que o mundo todo. E às vezes Deus deixa você com 7, 10 pessoas para você levantar essas pessoas. Quando essas pessoas já se tornam aptas a ser líder, Deus manda mais 10 para cada pessoa. Mas o problema é que às vezes a gente não tem a visão de levantar essas 10. A gente quer deixar essas 10, às vezes na água do colostro. Não, você tem que pegar essas 10, treinar elas, porque você tem que ver essas 10 como os seus futuros braços, para que o seu ministério expanda. Então, queridos, eu tenho uma visão assim, que quanto mais pessoas capacitadas eu tenho comigo, mais proporção de crescimento eu tenho. A gente tem que deixar de ser pessoas centralizadoras. E tem gente aqui talvez que não cresce a empresa porque ele faz tudo na empresa e ele não sabe delegar serviço. Tem gente aqui que talvez não cresce no que está fazendo no ministério porque é só ele que prega, é só ele que ora, é só ele que faz tudo. Ele não sabe delegar serviço. Eu tô de férias. E na Global, os cultos da Global, quem tá fazendo é os líderes. Eu não sei nem quem tá pregando, não sei nem o que tá acontecendo, porque eu tô de férias. E eu entro para ver o culto quando dá. Agora, se eu não tivesse essa visão de expansão, eu não estava descansando, aí eu estava além de fazer a oração da madrugada, a live, eu estava preocupada com o culto. Aí ninguém descansa. Tem pastor, queridos, que não deixa o púlpito dele por nada.
Então, enquanto eu estiver de férias, eles vão estar ministrando. Aí eu levantei uma liderança de excelência. Tenho mais de 25 líderes aptos hoje a ministrar. Então é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. A gente tem que ter visão de crescimento, só que talvez o começo vai ser só você, como foi só eu. O começo foi só eu fui habilitando, fazendo as pessoas crescer, entregando, ensinando tudo o que eu sabia fazer para eles poder fazer, para mim poder descansar e poder expandir o que? Reino. Poder expandir o que? Tudo. Expandir ministério, expandir tudo. E exatamente isso que eu quero hoje ensinar para vocês, tá? Joana, ficam pensando que vão roubar o lugar deles. Queridos, quem é seguro na sua identidade não tem esse problema. Queridos, quando você entende que só você carrega algo que ninguém mais carrega, você não tem medo de ninguém. Porque não existe esse negócio de tomar lugar, porque você carrega uma essência única. Cada um carrega uma essência única. E esse é o maior problema das pessoas. É essa questão de medo de tomar. Queridos, tem lugares que é só seu e ninguém tasca, acabou. Não adianta, tem coisas que é só sua e ninguém mais toma. E você precisa entender isso, só que a gente não pode idolatrar um púlpito. Eu escutei esses dias um Rios falando que tem pastor que nunca deixou de pregar um domingo porque não dava oportunidade para outro. Rapaz, se eu puder, a primeira coisa que eu tô fazendo é dar oportunidade pro outro, porque eu prego todo dia, gente, eu ministro uma palavra todo dia. Eu prego 1 hora aqui para vocês todo dia. Então você acha que eu não quero aliviar o meu fardo? Você acha que eu não quero, às vezes, descansar um pouco? Mas para isso a gente tem que ter visão de reino, visão de expansão, certo? Então, eu quero que vocês cresçam e comecem sem mente centralizadora. No começo, talvez que você vai ter que centralizar tudo em você, porque é você que está começando, você que tem a visão que Deus te deu. E aí, a partir do momento que você começa a treinar pessoas, você vai levantando. Você vai levantando. Certo? Então, nós precisamos, queridos, aprender, presta atenção, nós precisamos aprender, ok? Nós precisamos aprender esse tipo de coisa. Nós precisamos aprender a deixarmos de sermos centralizadores. Tem gente que podia ter 10 empresas, não tem, porque centraliza tudo em uma pessoa só. E essa pessoa não dá conta da demanda. Mas existe um negócio chamado CEO, que é o quê? É alguém que eu coloco para administrar a minha empresa, ele só precisa apresentar para mim o resultado. Então é melhor eu treinar CEOs para cuidar daquilo que às vezes eu já tenho muito, só para ele me apresentar resultados. E tudo, queridos, na vida é assim, liderança de excelência. Nós vamos abrir uma escola de líderes, eu acredito que o ano que vem, uma escola não, vai ser um treinamento de líderes, tá? Vai ser um treinamento de líderes. Vai ser sobrenatural. Acredito que vai ser o ano que vem. Tá? Esse ano eu não tenho tempo ainda não, porque eu tenho a escola de avivamento que eu já estava na minha programação. Mas essa escola, esse treinamento de líderes vai ser de excelência para você aprender a liderar não só sua vida espiritual, não só seu ministério, mas tudo. Tudo. A gente tem que aprender a deixar de ser centralizador. Todo mundo que cresceu na vida expandiu, queridos, ele delegou pessoas. Ele treinou pessoas, ele capacitou. Fulano não deu certo, te traiu, troca. Não existe ninguém que não seja insubstituível. Aprende isso. E para todo mundo que for estar com você, você fala, olha, fulano, não existe ninguém que é insubstituível. Se não der certo aqui, infelizmente, nós vamos te substituir. E assim é a vida em tudo. Eu também não sou insubstituível. A partir do momento que eu começar a pisar na bola com Deus ou fizer qualquer coisa, Deus vai me substituir, vai colocar outra pessoa, entendeu? Não existe ninguém, por isso que nós precisamos aprender a ser excelente em tudo que nós nos dedicarmos. Então a palavra é apenas comece. Deus, ele vai falar aqui em Josué, Deus vai falar em Filipenses, em Provérbios, em Isaías, eu sou contigo, não tenha medo, vai. Então, queridos, vai com medo, vai inseguro mesmo, porque é na caminhada que a gente aprende a confiar na provisão do Senhor, a gente aprende a confiar que Deus, ele vai fazer mesmo você não vendo a figueira com fruto, certo? Eu quero que vocês coloquem aqui no chat, pra mim, amor, pega um chimarrão, tá, aqui, perdão. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat agora pra mim, aonde você precisa começar, o que você precisa começar. O que você precisa começar? Coloca pra mim aqui no chat. O que você precisa começar hoje na sua vida? O que você precisa dar um start? Fala assim, olha, eu vou começar.
Talvez você vai começar a gerar conteúdo nas redes sociais. Certo? Queridos, você sabe qual que é o problema de vocês? Tá? O problema de vocês é o seguinte. Você quer começar hoje e colher fruta amanhã. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe no meio empresarial. Isso não existe nem na área espiritual. Até na área espiritual, queridos, para você começar a gerar fruto, vai pelo menos uns 3 meses. Para você começar a ver fruto, para você começar a colher as coisas que você tá gerando, tá jejuando, certo? Então, por exemplo, tem gente que quer, eu quero entrar no marketing, eu quero vender. Aí você começa hoje a se posicionar, mês que vem você quer vender, aí não vende um e-book, nada, e você não entende por quê. Primeiro, queridos, você tem que construir confiança com a sua audiência, mostrar que você domina esse assunto, para depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, gerar na pessoa o quê? Vontade dela consumir um produto seu, comprar um e-book, comprar um curso, comprar uma mentoria, comprar qualquer coisa sua. Mas primeiro você tem que dar de graça conteúdo, talvez uma imersão, uma masterclass. Você tem que primeiro gerar valor e as pessoas não entendem esse tipo de coisa. Certo? Então, gente, pega a chave que eu tô dando uma chave aqui pra vocês, grande. A gente precisa aprender antes de querer colher fruto, a gerar valor, a começar a ficar bom naquilo, certo? Então é isso que eu quero trazer hoje pra você. Apenas comece. Deus, vamos supor, Deus falou pra você começar uma célula, um ministério, ou um grupo de mulheres, ou um grupo de homens, ou sei lá, um grupo de jovens, um grupo pra crianças, não sei, mas ministerialmente, comece com as crianças que você tem. Se você tem 2, 3, comece com elas. Se você tem só 6 jovens, comece com esses 6 jovens. O problema é que você quer começar com 30 jovens, com 50 jovens. Queridos, nós precisamos aprender a começar com o que nós temos, com o recurso que nós temos. E no caminho Deus vai prover, no caminho Deus vai te dar estratégia, porque no fazer nós vamos entender a dinâmica. E dinâmica é o mecanismo de como isso funciona para dar certo. Se você entender a dinâmica de uma coisa que te prospera, que faz dar certo, que gera resultados, você pode falir 1000 vezes, você começa de novo e você dá bom. Porque você sabe a dinâmica. Você sabe como começa. Você sabe como fazer, você sabe aonde fazer e não ter erro. Porque você já sabe como fazer. Então, quando eu comecei meu ministério, eu comecei com 7 pessoas ali na garagem da minha casa. E foi indo, foi aumentando para 10, para 14, 20. E foi indo. E eu fui alimentando essas pessoas. Eu fui pedindo estratégia pro Senhor. E a gente precisa aprender, queridos, a glorificar no pouco, nos pequenos começos. E o Senhor vai trazendo, o Senhor vai fazendo crescer. Então, gente, nós precisamos hoje a entender isso. As coisas não são milagrosas. As coisas não são milagrosas. Quer aprender a falar em público? Então começa a ministrar. Começa a pregar, porque você só vai ficar boa falando em público se você começar a pregar, se você começar a fazer, por exemplo, olha, eu não sei falar em público, mas eu vou começar aqui a falar todo dia em público. Eu não tenho um público físico, então começa a fazer ali live todo dia. Queridos, olha, eu fico indignada, as pessoas querem fazer uma live e quer que dê 3.000 pessoas, às vezes eu faço live à noite e dá 3.000 e poucas pessoas. Aí quer o mesmo resultado, mas sem pagar o preço que eu pago. Queridos, quanto tempo eu tô aqui com vocês todo dia? Além de estar todo dia, faço 2, 3 lives por semana. Sou constante, entrego, vocês gostam do conteúdo. Aí tem gente que quer do nada abrir uma live e dar 3.000. Não vai dar 50, porque as pessoas não entendem o que você tá fazendo. E conforme, queridos, eu comecei com a live de 50, 70, 100, 120, 400, daqui a pouco 500, daqui a pouco 600, e foi crescendo. E isso é degradativo, não é da noite pro dia. Então as pessoas precisam entender esse tipo de coisa e aprender a ser constante. Você quer live com audiência boa? Faz live todo dia, ou pelo menos eu antes não fazia, eu comecei a fazer todo dia esse ano, mas antigamente eu fazia 2, 3 vezes por semana, sagrado. Então, queridos, às vezes vocês falam assim, mas trabalhar no marketing é muito bom, vender curso é muito bom. Queridos, exige a Nani trabalha comigo, ela sabe o trabalho que dá. Tudo leva trabalho, tudo é exaustivo. Então, tudo, queridos, tem que produzir conteúdo, tem que fazer isso, tem que aparecer, tem que estar aqui, tem que estar ali. Então, queridos, a gente precisa aprender que apenas precisamos começar, porque Deus vai nos ensinar a dinâmica. Então a gente precisa aprender que o crescimento vem com esforço. Crescimento vai vir assim, devagarzinho, certo?
O problema é que todo mundo quer começar elefante, dinossauro, quer começar grande, porque vocês se comparam com pessoas grandes, que para vocês é grande hoje. Queridos, o maior erro seu é se comparar com alguém que já tá lá. Vamos supor, tá ardendo no seu coração fazer live para falar de Jesus. Mas aí você fica se comparando com uma live da sua amiga lá que dá 500, 1000 pessoas. E aí você tem medo de começar e não dar esse tanto, e não vai dar mesmo. Mas você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que ver o teu público e começar a conquistar ali. Certo? É isso, queridos. É exatamente isso. Ok? A gente tem que aprender, parar de comparar, parar de se comparar, parar de achar que a grama do vizinho é mais verde. Não. A grama do vizinho não é mais verde. Talvez ele está cuidando melhor que você do seu jardim. Então, quando a gente foca no nosso jardim, como que eu melhoro, como que eu fico bom aqui, ó, nessa área, na minha área profissional, na minha área intelectual. Então, nós precisamos, queridos, certo? Nós precisamos olhar para o nosso jardim, regar a nossa grama para que ela esteja verdinha. Porque a gente tem que olhar o quê? É para nós. É para aquilo que nós estamos fazendo, é para aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Então a gente precisa aprender o que? A começar pequeno e não se comparar mais com ninguém. Porque, queridos, isso é uma estratégia de Satanás para te parar. Para de ficar se autocomiserando. Ai, isso não é para mim. Ai, as coisas não dão certo para mim. Queridos, não existe esse negócio de não dar certo pra mim. Existe uma pessoa que não tentou. Existe uma pessoa que não foi resiliente. Existe uma pessoa que no primeiro fracasso entregou de bandeja. Então, é exatamente isso. Sabe aquela história da tartaruga e da lebre? Que a tartaruga acaba chegando primeiro? Porque a lebre, ela achou que ela era muito veloz, ela ficou brincando, ela ficou conversando. E aí a tartaruga, ela era lenta, mas ela não parou de caminhar. E ela chega primeiro. Então, queridos, às vezes a gente fica olhando para pessoas que têm mais, às vezes, habilidade que a gente. Só que se você entender aquilo que os asiáticos fazem, principalmente os japoneses, eles são constantes. Eles não param de fazer, de crescer. Porque, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Você não precisa ser o mais inteligente, ter a melhor faculdade. Você só precisa ser constante e disciplinado. Se você for constante e disciplinado, você passa o mais inteligente, você passa aquele que fez a melhor faculdade, você passa qualquer pessoa, porque o que vence na vida é o constante e aquele que tem disciplina de fazer todos os dias 1 degrau, 2 degrau para alcançar aquilo que Deus tem para você. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo do crescimento de qualquer coisa. Eu preciso que vocês entendam isso. Esse é o segredo de tudo. Então, vamos supor, você pegou aí, talvez, né, um ministério para começar. Mas não adianta você só, no dia, mandar mensagem. Não, querido, você tem que ter estratégia. Então, todos os dias faz um grupo ali ou uma lista de transmissão que as pessoas que estão aí no seu ministério todo dia mandam uma oração falando, gente, vão se preparando, o próximo culto vai ser sobrenatural, vou mandar aqui uma oração para vocês. Abre o grupo, deixa as pessoas conversar, cria uma comunidade. Não, aí você só avisa o povo um dia antes. Queridos, ministério é constância, é estar junto, é cuidar dessas ovelhas, é gerar nessas pessoas, né, um senso de pertencimento. Aí você fica ali, aí você quer que lota. Não, queridos, não é assim. E no dia fala, gente, espero vocês hoje, o que vocês vão trazer? Vamos fazer um lanche. Então, as minhas estratégias de célula sempre cresceram porque eu sempre fui estrategista. Porque eu sei que o diabo, ele quer tirar a semente que eu lancei. O diabo, ele é assim, ele quer tirar a semente que eu lancei. Então, antes dele tirar a semente, eu ia lá e regava um pouco mais a semente. Gente, o culto semana que vem vai ser sobrenatural, vocês já preparem. Olha, já vão... Então, é assim que nós precisamos, tá? Nós precisamos estar em cima do nosso ministério. Em cima o quê? Da nossa equipe de venda. Talvez você começou uma loja, você tem 2 vendedoras. Então, traça meta, bonifica. Você fica lá dando um salário a vida toda para essa pessoa. Essa pessoa não tem estímulo de trabalhar, não tem estímulo de fazer algo para você. Agora, dá para a pessoa uma bonificação sobre venda se essa pessoa não vai empenhar. Dá uma bonificação sobre o trabalho dela no mês se ela não vai desempenhar. Aí você fala assim, mas fica caro para mim. Querido, fica caro você vender pouco. Agora, se você estimula um funcionário, você estimula alguém, rapaz, a sua venda cresce, tudo prospera. A gente precisa ter visão de águia. Visão de águia.
Às vezes você fala assim, eu não quero pagar mais para um funcionário. Não vale a pena. Vale a pena, queridos, porque se você bonificar o seu funcionário por desempenho, além de dar um salário base para ele, meu Deus. Então, às vezes as pessoas, vocês querem resultados sem estimular as pessoas ao seu redor, certo? Vocês querem resultados sem estimular as pessoas que estão com você. Nós precisamos estimular as pessoas. Exatamente, Valdeci, isso é investimento. Isso é investimento. Aí a pessoa quer trabalhar para você, a pessoa quer estar ali com você porque é bonificado, ganha bem. Então a gente precisa aprender esse tipo de coisa. Olha o que a Nani colocou, a entrega é outra, porque sabe que é diferenciado as coisas. Nós precisamos, queridos, ter mente de abundância e nesses 10 dias nós vamos trabalhar destronando toda a escassez, miséria, avareza, pobreza e nós vamos trazer nos últimos dias dessa campanha a abundância do Senhor e nós vamos fechar com chave de ouro no seminário de 7 a 8 horas, onde vocês vão aprender que tipo de gatilho talvez entrou, que tipo de maldição talvez você está vivendo. E nós vamos vai ter vários atos proféticos dentro desse próximo seminário. Vai ser espetacular, tá bom? E você vai ter as orações na plataforma, o conteúdo depois 2 anos na plataforma e você vai ter todo o material didático também na plataforma para você. Vai ser algo assim sobrenatural. Então, queridos, apenas comece. Apenas comece, seja constante e disciplinado. O que é o disciplinado? É fazer aquilo todos os dias, disciplinadamente. E o constante é permanecer fazendo. Não adianta você por exemplo, você anima esse mês no seu ministério, mas mês que vem você já desanima. Queridos, então você está fazendo a coisa errada. Porque se isso realmente motiva seu coração, isso aí tem que trazer energia para você, combustível. Isso aí tem que trazer para você algo avassalador. Então nós precisamos, queridos, nos alimentar com combustível e fazer e melhorar, colocar a nossa alma nisso, certo? O problema é que vocês começam as coisas já querendo ganhar dinheiro e só vendo dinheiro. Queridos, o dinheiro é um fruto, mas existem outros frutos que às vezes talvez, tá? É aqui você melhorar a sua equipe, por exemplo, vou lá falar do lado empresarial. Você talvez só vai ver o faturamento, mas você tem que ver as vidas que vão ser transformadas na sua empresa através dessa oportunidade que você está dando. Você tem que ver tudo isso, o que você gera sobre a cidade. Então você tem que ver todas essas coisas e não só o fruto que é o dinheiro. Queridos, o dinheiro é nada, é o fruto, é um mecanismo de troca que você tem um papel ali e compra, troca. Mas além disso, além de dinheiro, além de... É a inteligência, a expertise que você adquire naquilo ali. Então, se você se torna bom em algo, você se torna um mentor naquilo. E nós precisamos aprender a ficar bom em algo participando dos bastidores. E os bastidores sempre vai ser o começo. Depois as coisas vão crescer e você vai aprendendo que na dinâmica você precisa terceirizar muitas coisas, estabelecer líderes, estabelecer pessoas trabalhando com você. Então, é exatamente isso. Amém? O dinheiro, na verdade, ele é uma consequência da prosperidade. O dinheiro não é prosperidade, porque tem pessoas que só têm dinheiro, e isso não é sinônimo de prosperidade. Eu quero que você entenda isso. Dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é o resultado de um trabalho, mas o dinheiro não é prosperidade, porque tem pessoas que só têm dinheiro e não tem mais nada, não tem prosperidade. Prosperidade é muito diferente do dinheiro. O dinheiro é uma consequência de uma pessoa próspera na área financeira. E eu vou ensinar vocês isso no nosso seminário e você vai virar uma chave poderosa no seu coração, certo? Você vai virar uma chave poderosa no seu coração, ok? Queridos, eu quero desejar para você um dia sobrenatural, uma quarta-feira profética, uma quarta-feira sacudida, recalcada da presença do Espírito Santo. Eu vou te esperar 2h45. Apóstolo, mas depois eu dou um jeito de... Queridos, a oração vai ser 2h45 e eu vou trancar a oração depois. Só quem tiver no seminário ou na escola vai receber depois na plataforma. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O ideal é você estar 2h45 pelo sacrifício do sono, porque se você entrar nesse horário, a oração que nós vamos fazer, ela tem mais eficácia que qualquer outro horário, porque você vai estar entrando com sacrifício.
Então você vai estar mostrando para Deus, de verdade, eu preciso dessa transformação. E você vai entrar na madrugada já com sacrifício. Então você já aumenta a sua expectativa, entra na madrugada. Se você vai fazer o seminário ou se é aluno, vai estar lá depois para você escutar. Você pode escutar de novo, pode refazer depois. Mas queridos, o ouro é entrar na madrugada, o ouro é viver essa oração na madrugada. Você vai ter os sintomas de libertação ali muito mais fortes do que em qualquer outra área. A primeira noite agora nós vamos quebrar maldições financeiras, certo? Da área financeira e da área profissional, nós vamos quebrar, e da área intelectual também, que abrange, nós vamos quebrar todo tipo de maldição, que são maldições hereditárias, maldições adquiridas, que foram por nós mesmos, né? São a maldição adquirida na primeira geração, e nós vamos quebrar toda a maldição que foi lançada pela sua vida, que não foi pelos parentes, talvez pelo pastor, pelo líder, pelo apóstolo, pelo profeta, ou pelo seu amigo lá da empresa que morre de inveja de você, pelo macumbeiro, pela vizinha que não gosta de você. Então, queridos, vai ser sobrenatural. Se você quiser fazer um jejum essa semana, em prol disso, vai ser ainda mais avassalador. Lembrando que no seminário, eu não só vou falar do que precisa ser restaurado e liberto. Nós vamos fazer uma ativação no final e vai ser tremendo. E eu vou dar para vocês chaves como essa que eu estou dando aqui agora. Sobre o quê? Começar, certo? Então, se você quiser começar um jejum, jejue aí 12 horas por dia, 8 horas por dia, em prol, certo? Esse ano nós estamos jejuando todos os dias. Então, o ideal é que você venha jejuar aí, pelo menos, né? Dentro desses 10 dias, uns 3 dias. Mas se você pode jejuar todos os dias, jejue que vai ser ainda mais sobrenatural. E eu vou esperar vocês 2h45. Amém? Queridos, um dia abençoado. Para receber o link da oração, tem que entrar no grupo da Global, que a gente envia lá. Amém? Se você não tá, através do link da bio, você consegue ali, tá? Entrar. Um beijo no seu coração. Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo. Beijo no coração de vocês.